Coronel Luiz Mauro, o senhor concorda com o João Ricardo e comigo? Concordo integralmente. E eu gostaria de começar essa minha observação chamando a atenção para um artigo do professor Denis Rosenfield, que saiu no Globo de ontem e também no Estado de São Paulo. Nesse artigo ele faz um resumo muito bom e completo sobre essa questão da demarcação das terras indígenas e a ameaça que ela representa para o Brasil, inclusive situando a responsabilidade dos diversos agentes envolvidos nessa questão. Vale a pena fazer essa leitura. E, aproveitando, eu gostaria de complementar a situação dizendo que esse problema não é de hoje. Essa questão indígena, ela vem se consolidando ao longo do tempo de uma maneira assim muito planejada e muito bem executada. Algumas pessoas alegam que esse tratado que foi assinado, não é um tratado, é uma declaração que foi assinada, não tem força jurídica, ela não obriga o país. Na prática, ela pode talvez não ter essa força jurídica, até via ser aprovada pelo Congresso, mas ela tem um poder extraordinário. Toda essa dificuldade, ela começou com uma convenção semelhante feita pela Organização Internacional do Trabalho. Eu até hoje não consegui entender muito bem o que é que a OIT tem a ver com problemas indígenas. Mas isso lá pela meados da década de 60, saiu essa declaração em que eles traçavam todo o perfil do que iria acontecer, inclusive prevendo a demarcação das terras, autonomia para os índios, eles recomendavam tudo isso. E para que os senhores tenham uma ideia da importância, da força que isso tem, desde aquela época, já quando saiu o Estatuto da FUNAI, esse Estatuto incorporou todas essas normas sugeridas por essa declaração da OIT. E mais tarde a Constituição de 88 veio a incorporar isso também. Então essas declarações, ainda que talvez não tenham força jurídica, elas influenciam aquelas pessoas que estão trabalhando e são muito bem utilizadas nesse sentido. Então eu acho que nós devemos tomar muito cuidado, ficar muito preocupados com o desenvolvimento dessa questão. Aliás, isso foi colocado pelo Coronel Luiz Mauro e pelo senhor João Ricardo, são aspectos extremamente relevantes, porque é interessante, isso não vem de hoje. Porque quando se fala, o Supremo está dizendo uma questão de hoje, não é. Quando nós falamos, e isso me impressionou, porque quem fez a sustentação defendendo o governo de Roraima no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Francisco Rezec, que já foi juiz da Corte Internacional de Haia. E o que me impressionou foi como ele foi tratado, o governo do Estado de Roraima, o Estado de Roraima, como se fosse uma mera ONG. Igual as ONGs que estão lá se aproveitando dos índios. Agora, é impressionante sabermos que eles estão dando para 18 mil índios 47% do território de Roraima. É um estado. Metade do estado para 18 mil índios, que não representaria, de rigor, a população de um pequeno município. Como disse Aldo Rabelo no artigo de hoje, vale dizer, as pedras de Roraima sabem que eles nunca ocuparam as terras que estão sendo otorgadas, que são terras contínuas. Agora, o que é pior é que a Constituição Brasileira declara no artigo 5º, inciso 15, senhores telespectadores, artigo 5º, inciso 15, que todo brasileiro pode andar por todo o território nacional sem qualquer limitação. E o que hoje acontece, esse artigo foi reduzido, todo brasileiro pode andar em 87% do território nacional livremente, porque em 13% do território nacional, dado para 370 mil índios, que são aqueles que não vivem em cidade, só se entra lá com um carimbo de um funcionário da FUNAI. Vale dizer, sem o carimbo, que diz o seguinte, o senhor pode entrar por algumas horas, e não pode ficar mais do que algumas horas, o artigo da Constituição não vale nada, porque não se pode entrar nesse território. Então nós não percebemos que é um ovo de serpente que nós estamos cultivando em casa. Se me permita até complementar, a imprensa não tem feito um trabalho completo nisso, porque na verdade está colocando os índios contra os arrozeiros. Quanto que na verdade dentro dos arrozeiros
a maior parte dos índios são arrozeiros. Então é uma falsa discussão, isso é uma polêmica vazia. Há muito mais índios, em quantidade, digamos, quase 4/5 dos índios são arrozeiros. E 1/5 dos índios não são arrozeiros. Então, na verdade, os índios são produtores de arroz. A grande maioria... Por essa razão, esses têm feito manifestações a favor... Exatamente. Contrários e a favor... Exatamente. E há uma outra coisa também, quer dizer, essa discussão sobre quem foi o primeiro habitante do Brasil, isso é uma coisa muito relativa, né? Eu já mencionei, não sei, aqui nesse programa, em outros, que as pesquisas da professora Maria Beltrão, por exemplo, no Rio, dão conta de 2 a 3 milhões de anos de presença humana. Quem foi o primeiro habitante? Não. Quantos genocídios foram praticados por esses grupos para que eles tivessem sobrevivido durante esses milênios, durante esses milhões de anos? Quer dizer, então, é uma questão muito relativa, né? Quer dizer, e está se criando uma cidadania especial contra os interesses da soberania nacional. Uma cidadania de privilégios. De privilégios, né? Então, Meus caros, nós estamos terminando esse bloco, e isso que disse o professor João Ricardo Modano, o coronel Luiz Mauro, é de extrema relevância. Maria Beltrão é uma das maiores antropólogas do Brasil. E ela descobriu algo que é citado no mundo inteiro, das primeiras civilizações que tivemos, pré-colombianas e pré-históricas aqui no Brasil. O certo é que, se nós tivéssemos até as últimas consequências, nós teremos que dar 100% do território nacional para os indígenas. Porque quando chegaram os portugueses aqui, só viam indígenas. Exatamente. Então não é possível, efetivamente, entendermos que os 500 anos atrás é que teriam que prevalecer. Agora, dizer que hoje, na minha opinião, a única interpretação possível está na Constituição. Artigo 231. As terras que eles ocupavam no dia 5 de outubro de 1988, que eles podem ficar. Aqueles não ocupavam, eles não podem ficar. Aí se reduzia não, os 13% seriam reduzidos a menos de 0,5% do território nacional. É isto que eles têm direito, as terras que eles estavam ocupando naquele momento, e não pretender retroagir à Constituição de 5 de outubro de 88. Vamos agora aos nossos